hoje eu estou aqui. Vem aí o combate do ano. A Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Uma doença que pode ser fatal. Santa Catarina, mais de 6 milhões de pessoas. Todas preparadas para não deixar água parada em garrafas, pneus, vasos ou qualquer outro recipiente. É todo o estado contra apenas um mosquito. Faça sua parte. Essa luta não dá para perder. Secretaria de Saúde, Governo de Santa Catarina. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York is vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. This little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York. La 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 la. New York, New York. I want to wake up in that city that never sleeps and find I'm king of the one, top of the list, king of the hill, ain't number one. This little town blues. Oh, nothing away. I'm gonna make a brand new start of it. You know, New York. And if I can make it there, I'm gonna make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York. New York.
Boa tarde a todos catarinenses, estamos ao vivo em mais um show da tarde, mais uma mesa redonda para todos os catarinenses nessa sexta-feira. Hoje é o último dia do mês de janeiro e abrimos o programa com uma atração internacional. Vamos aplaudir o Ronald Lemos, vamos aplaudir. Obrigado. Aí, garotinha, tudo bem, tranquilo? Mais uma vez, como cantar aqui no teu programa, Tadeu. É bom, né? Em breve É bom, teremos né? surpresas. É bom porque é uma música diferente, né? Frank Sinatra é clássico, né? Como a gente disse aquela vez. É o teu estilo também, né, Tadeu? Frank Sinatra é verdade. Tá na boca do povo, mas é classe alto nível. Obrigado por ter vindo, parabéns, Obrigado, sucesso, Tadeu, mais uma sucesso. vez. Obrigado. Sucesso. A nossa mesa redonda de hoje é um programa especial. Ela tem participado conosco, tem oferecido a sua intelectualidade, a sua bagagem nas nossas mesas. E, enfim, hoje chegou o dia dela. Ela está super preparada, ela é bonita, ela é inteligente, ela é humilde, ela é expert, portanto vai ser uma mesa bacana, uma mesa diferenciada. Ela é especializada em direito do consumidor. Esse é o carro-chefe dela. Direito do consumidor. E os nossos pares poderão fazer em suas perguntas algumas dicas. O direito do consumidor, compras pela internet, a telefonia bancária, cartões de crédito, contratos imobiliários, financiamento de automóvel, seguros, educação, saúde, segurança, Copa do Mundo, mobilidade urbana. Vamos aplaudir a nossa convidada de hoje, a doutora Fernanda Kruczynski. Tá bom. Não é preciso dizer que é sempre um prazer a gente estar junto com vocês em mais uma mesa redonda. Quero dar boas-vindas ao pastor Taborda. Boa tarde. Pares. Boa tarde, amigos da Primeira TV. Uma alegria muito grande estarmos juntos nesta tarde para essa programação especial. Eu sou pastor da Igreja Batista Independente, da Avenida das Torres, e tenho sempre uma palavra da Bíblia Sagrada para dar para você. Nós vivemos numa época de grande confusão, de muita mentira, de muita falsidade, de muito engano. E a Bíblia diz assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e corrupto. Quem o conhecerá? Em função disso, nós todos experimentamos na nossa vida que até mesmo nós nos enganamos a respeito das pessoas. Nós nos enganamos a respeito de nós mesmos muitas vezes. E é importante nós estarmos sempre bem informados e conhecendo um pouco da palavra de Deus e também um pouco da vida, para não sermos enganados e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, de falsidade, de mentira. E no mundo religioso tem muita falsidade, muita mentira, e às vezes eu me preocupo tremendamente com isso. Mas nós estamos hoje aqui para pensar um pouco sobre o que é dever, o que é direito. E eu me lembrei um pouco da história de C.S. Lewis, quando morreu a esposa dele. Ele reclamou de Deus. Ele disse assim: Deus, eu fiz tanta coisa boa para ti, agora tu tira a coisa mais preciosa da minha vida. Como que eu vou acreditar em ti? Como que eu vou te amar? Como que eu vou crer na tua bondade? E ele ficou muito aflito por muito tempo. Mas um dia, bem cedo, ele acordou e viu que não tinha mais tristeza no seu coração, que ele não tinha mais dúvidas sobre Deus. Então ele aprendeu uma lição. Quando nós temos os nossos olhos cheios de lágrimas, nós não podemos ver corretamente as coisas. A função do nosso programa aqui também é trazer um pouco, tirar um pouco das lágrimas dos seus olhos e falar para você que em lugar de ficar se queixando da vida, esperando que o governo tome uma atitude, esperando que Deus faça um milagre, você pode também tomar uma atitude. E por isso nós temos aqui hoje a doutora Fernanda, que vai falar conosco sobre direito do consumidor. Quando nós fazemos um contrato de compra e venda, nós assinamos nossas responsabilidades, nossos deveres. Mas muitos de nós não conhecemos nossos direitos, e hoje à tarde você, amigo, é convidado a ficar conosco para ouvir a respeito dos seus direitos como consumidor. Então eu quero dar as boas-vindas à doutora Fernanda. Tadeu Soares, Deus te abençoe na condução desse programa, e aos companheiros da mesa, que todos tenham boas perguntas e ótimas perguntas para nós. Eu te convido, meu amigo, venha ouvir a palavra de Deus nesse domingo às 19h30 na nossa igreja.
queremos dar boas-vindas também à nossa artista da Prime TV, a Sandra Pereira Súdio. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas da mesa. Boa tarde a todos os telespectadores da Premier TV. Eu gostaria de parabenizar o Ronald, que fez uma excelente abertura aqui, cantando New York, New York, maravilhoso, sempre nos surpreendendo. E você de casa, sempre bem-vindo no programa Show da Tarde. Eu gostaria de mandar um abraço a todos vocês que escreveram no Facebook dizendo que estão assistindo o programa Show da Tarde. A Aniele de São Paulo, o Walter de Minas Gerais, o seu Dorcelino lá de Forquilinhas com a sua esposa estão assistindo o programa. E todos vocês que queiram escrever no Facebook falando que estão gostando do programa Show da Tarde, a Sandra Pereira Sutil no Facebook. Pode escrever, vocês são sempre bem-vindos. E hoje nós temos uma mesa super especial com a doutora Fernanda, uma advogada conceituada na área de direito do consumidor. E eu gostaria de convidá-los para ficarem conosco até às 14 horas. E lembrando a todos vocês que teremos 15 segundos para fazer a pergunta e a doutora Fernanda 2 minutos. Fiquem conosco, não saiam daí porque tem muitas atrações no Show da Tarde. Uma boa tarde a todos vocês. Queremos inicialmente agradecer o carinho da família, da doutora Fernanda. Os pais estão presentes, ou melhor, ele sempre está presente em todas as nossas mesas. Por isso que quando uma família começa unida, ela sempre termina unida. E hoje ele já está colhendo o sucesso daquela jovenzinha que hoje já é uma referência para o nosso estado e para o nosso país. Eu quero desejar boa sorte à nossa convidada central, à nossa convidada especial, doutora Fernanda. Boa sorte. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu quero agradecer o carinho do nosso consultor empresarial, o doutor Márcio Prata. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente a doutora Fernanda Krunsiski e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde a todos da mesa e aos telespectadores da Premier TV. Doutora, eu faço uma assinatura de uma revista via telefone. De alguma forma, me ligam para minha casa, eu fiz aquela assinatura. Quanto tempo eu tenho do momento que eu fiz essa assinatura, se eu não quiser mais, para cancelar essa assinatura? E se não tiver contrato de fidelidade, eles podem me cobrar multa? Oi, Márcia, tudo bem? Então, o Código do Consumidor nos garante 7 dias para o arrependimento das compras feitas fora do estabelecimento comercial. No caso da assinatura de revista ou de jornal, esse tipo de coisa, geralmente eles fazem um contrato de 12 meses com você. E se eles podem prever se vai ter uma multa ou não. Isso vai depender de cada revista ou contrato que tu vai fazer, mas eles sempre têm que te manter informado no momento que tu fizer a ligação. Eles têm que informar isso antes. Não adianta cobrar depois que tu cancelou sem ter feito essa informação antes. No caso, vai ter uma cobrança ou não no momento do cancelamento. Se tu fizer o cancelamento nesses 7 dias, a empresa não pode fazer cobrança nenhuma. Nem no cartão, nenhuma cobrança por entrega nesses primeiros 7 dias, nada. Porque tu está exercendo o teu direito de arrependimento. Se ela fizer essa cobrança vai ser indevida, daí tu vai ter que vai reclamar no SAC, que é o primeiro passo para se fazer a reclamação, ou se não no PROCON, se não for atendido. Mas ela não pode fazer essa cobrança nos primeiros 7 dias. Não sei se consegui te responder. Queremos também agradecer a presença do presidente do Conselho Fiscal, da Associação Morar Bem e líder da Missão Igreja Assembleia de Deus de São José. O cara é importante pra caramba. Doutor Daniel Nascimento, obrigado por estar conosco. Cumprimente a doutora Fernanda Krunsiski e faça a sua primeira pergunta, por favor. Bem, boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde a você que está aí sintonizado nesta programação. Primeiramente, gostaria de deixar um abraço a todas as lideranças comunitárias, a todas as lideranças evangélicas, e dizer também que o Departamento de Missão Atitude, ele está indo para o Ciniro Martins com seu serviço missionário social. Doutora, quando se fala em direito consumidor, nós somos sabedores que nos últimos tempos, o que tem mais dado na Grande Florianópolis, o problema de falta de água e de luz.
Se o consumidor ele não bota sua água e luz em dia, automaticamente ele é suspenso dos seus serviços, ele corre o risco de ter seus nomes no Serasa e no SPC, e quando isso é por falta de programação do consumidor, e quando é uma falta de planejamento do fornecedor, que deixa comércios, deixa festas, deixa eventos, deixa a sociedade no coletivo, sem um planejamento, sem uma programação, sem aviso prévio, deixa no apagão. Como é que fica essa situação? Não deveria ser automaticamente indenizado se ficou 6 horas sem energia, não deveria, no mínimo, porque se for entrar, é uma coisa coletiva, no mínimo deveria 6 dias ter de bonificação para o consumidor para ressarcir seu prejuízo? Oi, mas tudo bem? Boa tarde. Então, a prestadora de serviços, tanto a Casan quanto a Celesc, elas são regidas pelo Código do Consumidor, sim, porque elas são fornecedores. A partir do momento que ela deixa, no caso de fornecer tua água, tua luz, por culpa dela, por falta de planejamento, ela tem que te indenizar. Se tu ficou 6 horas sem energia elétrica, tu tem que solicitar o abatimento na tua fatura de energia. Mas para isso tu vai ter que ligar, entrar em contato com a fornecedora. Esse abatimento não vai ser automático, né? Não se sabe o porquê ainda. Mas tu vai ter que entrar em contato, vai ter que informar, pegar o número do protocolo, dizer qual foi o horário, por exemplo, meio-dia, 6 horas, né? Esse horário que tu ficou sem fornecimento de energia, por exemplo. Daí, na próxima fatura, eles vão estar fazendo o teu abatimento, com juros e correções, que é o que a lei determina, né? No caso, se foi por justa causa, por exemplo, ela não teria como verificar porque acabou a luz, aconteceu um fator inesperado, por exemplo, uma chuva muito grande, ou um vendaval aí que ocasionou essa interrupção, a empresa não tem culpa, ela não tem obrigação de te indenizar. Só se for um caso realmente por culpa da própria empresa, né? Não por um fator inesperado. Queremos também agradecer a presença do comunicador da Rádio Luar, programa às 17 horas, o famoso jornalista José Nonato. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a doutora Fernanda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Doutora Fernanda, eu tenho uma dúvida que há algum tempo eu venho trazendo comigo, eu creio que seja a dúvida de muita gente em relação à Oi, sabendo que a Oi só em São José teve 1.248, ela foi a campeã do Procon São José, né, em reclamações. E veja só, veio uma fatura para nós, e naquela fatura vem dizendo número de franquia. Outro dia eu falei com uma moça, ela queria aumentar meu número de franquia, eu vou pagar um pouco mais. Eu disse para ela, vocês me deram de 100 minutos, eu não gastei isso, porque eu não fiz ligações nenhuma com esse telefone, e veio dizendo que eu ultrapassei a franquia. Tá, é um detalhe. Também em relação a isso, eu quero perguntar. Mas, na mesma fatura, vem dizendo outros serviços, aí vem um valor lá que não diz que serviços são esses. Aí vem também assim, serviços de terceirizados, um valor que também não diz que serviços são esses. Como resolver esta questão? E se existe alguma base jurídica para que venhamos a brigar contra isso? Oi, boa tarde. Então, a Anatel, que é a agência regulamentadora que faz os procedimentos das telefonias, né? No caso da franquia, o que ela diz? Se tu fez uma contratação de 100 minutos, tem que ver o que aqueles 100 minutos estão abrangindo. Se é só ligações locais, se tem ligações de longa distância. Às vezes, a própria operadora de telefone, ela engloba ligação de celular, ligação à distância, tudo nesses 100 minutos. Que seria mais vantajoso para o consumidor, a não ser que ele pague separado, né? E quando tu não extrapola esses 100 minutos, esse é um pacote que tu compra fixo. Esse pacote fixo tu é obrigado a pagar. Tu só vai pagar o excesso se, no caso, passar dos 100 minutos da ligação. E essas outras contratações que tu falou ali que não estão especificadas, elas são ilegais. Toda contratação tem que estar especificando o tipo de serviço. Por exemplo, terceiros ali que tu colocou. Se tu não contratou nada além da tua própria conta de telefone, se tu não chamou um técnico na tua casa, se tu não colocou uma assinatura de revista ou outra coisa que é permitida no telefone, não tem por que ter essa contratação de terceiros. O que tu vai fazer? Tu vai ligar para o saque da Oi, vai estar fazendo essa reclamação, registrando, pegando o número do protocolo, e eles vão ter 5 dias úteis para te dar um retorno. Se eles não te derem um retorno nesses 5 dias úteis, tu vai ligar para a Anatel. A Anatel vai resolver também dentro desse período. Se nem a Anatel, nem a Oi resolverem, a gente tem que comunicar o Procon. Mas nesse meio tempo, eu posso dizer com firmeza, né, que a Anatel ela sempre resolve. Não tem esse tipo de problema, o caso não chega ao Procon quando se trata de telefonia quando o consumidor. Na maioria dos casos, né, 90% não vai para o Procon. Se ligarem para a Anatel.
Hoje o time feminino, 90% do time feminino, estão, combinaram, né? Combinaram e vieram todos de amarelo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Também queremos também agradecer a presença do presidente da Associação Comunitária Ação e Cidadania aqui do município de São José, Dr. Francisco Assis da Silva. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre bom receber uma pessoa tão importante na nossa mesa redonda. Cumprimente a doutora Fernanda com CISC e, por favor, faça a sua primeira pergunta. Cumprimento a todos vocês que estão em casa, os aqui presentes também. É um prazer poder estar na Show da Tarde com Tadeu Soares. Aqui a gente aprende muito e esse conhecimento é muito útil para todos nós. Doutora Fernanda, minha pergunta é o seguinte: sobre advogado, a gente contrata um advogado e a gente paga, ele pede uma porcentagem. Quando ele é pelo Estado, aí é o Estado que paga. O Estado não paga, né? A gente já sabe. E depois, no caso, quando a causa é ganha, ele quer dividir, por exemplo, 50% para cada lado. Só que isso aí eu acho ilegal. Eu queria que a senhora me dissesse assim, será que a gente tem que aceitar ou pode, como é que se diz, procurar os direitos da gente para a gente ver se aquilo que é legal e o que é ilegal. Porque ultimamente, hoje a gente às vezes não sabe o que é legal e o que é ilegal, porque as pessoas são muito artistas no sentido de querer sempre tirar proveito em qualquer situação. Boa tarde, Francisco. Então, todo advogado ele é regido pelo Código de Ética da OAB. Se ele pactuou com o cliente dele, que seria um percentual recebido ao final da demanda ou por a prestação de serviço, tem que ver o que está no contrato, né? Mas vamos supor que ele pactuou contigo lá 20% ao final da demanda. Quando tu fosse receber, seja lá o que fosse da tua causa, né? Se ele quiser cobrar um valor acima disso, do que ele pactuou, sem estar no contrato, sem a tua permissão, isso é ilegal. Ele tem código de ética, ele tem que estar respeitando isso. Todo advogado e todo profissional, prestador de serviços que estiver fazendo, tem que ter essa noção, né? Não é porque a causa aumentou, ou porque o trabalho aumentou, que foi diferente do que eu combinei no começo, que eu vou estar aumentando justificadamente. E assim, quanto à defensoria dativa, por exemplo, agora o Estado tem a defensoria pública, não tem mais a defensoria dativa para o Estado de Santa Catarina. O dativo, ele prestava o serviço, o advogado, eu não cheguei a ser dativa, mas os outros faziam o serviço e o Estado não pagava, começou a pagar agora. E a defensoria pública não, são concursados que vão lá para prestação de serviço. Quando você contrata esse tipo de serviço, né, tanto a defensoria pública como a defensoria dativa, você não pode ter nenhum custo. O advogado dativo também não pode te cobrar uma entrada ou te cobrar alguma coisa. Ele pode ter um percentual que o juiz vai pagar, que são os honorários de sucumbência. Não alguma coisa acordada, né, porque isso também seria ilegal, porque a pessoa procura advogado dativo porque ela não tem condições. Se ela pudesse pagar, ela pegaria um particular, né. Não sei se eu consegui responder. Quero informar que o clube do Raul Seixas está a todo vapor, uma frequência bacana, e agora, dia 21 de 12, um pré-carnaval, vem aí a banda Jéssica 13, que é um padrão nacional. Quero agradecer a presença desse cantor fantástico, que é o Raul Seixas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento a doutora Fernanda com CISC, especialização em Direito do Consumidor, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos da mesa, que tornou-se uma família aqui no Show da Tarde. É muito importante para a gente ter essa oportunidade de se transportar para dentro da sua casa, telespectador. E a pergunta que eu quero fazer para a doutora Fernanda, também relacionada com o telefone que o Zé tinha falado aí. Porque muitas vezes é jogada uma tarifa inexistente, né, no boleto, e daí até a gente recorrer, revisar os recursos que não está fechando, né, com aquele consumo, então a gente perde tempo, às vezes tem que gastar até com o advogado realmente para fazer essa revisão. Isso aí caberia para nós que somos como é que se diz? Usuários, nós tínhamos direito a uma indenização, né, por esse tempo que a gente perde atrás, porque eu acho que é jogado assim,
Ah, não, vou jogar essa conta, essa tarifa aí, porque eles não vão querer se incomodar e acabam pagando. Eu vejo assim. Oi, boa tarde. Então, nem tudo hoje em dia está dando indenização como dava antes, né? Agora os tribunais eles estão tendo a analisar bem o mérito da questão para ver se o consumidor tem ou não tem razão. No teu caso, a operadora de telefone fez uma cobrança indevida. Isso pode acontecer. Aconteceu uma vez, ela não fez mais. Mas vamos supor que ela tivesse feito isso por 2 anos direto. Tu nunca reclamou, mas tu sempre estava ali porque tu achou que tinha que pagar. Daí um dia tu resolveu reclamar. Tu ligou para o SAC, foi para o PROCON e não teve jeito. Ninguém resolveu o teu problema. Daí tu resolveu buscar o judiciário. Não precisa de um advogado, pode pegar o juizado especial, você mesmo sozinho, né? Mas vamos supor, chegou no judiciário, daí foi analisado pelo juiz que realmente, que esses 2 anos ali de cobrança foram indevidas e que tu tem direito a uma indenização por todo o transtorno que tu teve. O que o juiz vai fazer? Ele vai analisar todos os pagamentos que você fez e vai te restituir em dobro, né? Porque o Código do Consumidor diz que todo pagamento que a gente faz indevidamente, a gente tem o direito à restituição em dobro, mas a indenização. A indenização vai ser calculada pelo teu transtorno, entendeu? Se tu teve só o transtorno de ligar uma vez para a operadora, pedir para cancelar, tu não vai receber uma indenização porque também não seria justo. Por exemplo, a pessoa pode ter se confundido, a empresa pode ter prestado o serviço sem querer, né? Que eu não acredito muito, mas se isso acontecer, o juiz vai verificar, né? Vai olhar todos os pontos e vai ver se o consumidor tem direito à indenização. O que tem acontecido é que, realmente, o consumidor tem sempre razão nesses casos. Telefonia, está vindo indenização, prestação de serviço mal realizada, Celesc, Casan, todos os prestadores de serviço público, transporte coletivo, todo mundo está recebendo uma indenização desse tipo de serviço. Mas tem casos e casos. Por exemplo, o consumidor está querendo ganhar uma indenização por má fé, ele também não vai receber, e daí vai ser condenado a litigância de má fé, vai ter que pagar as custas do processo. Hoje em dia a gente tem que fazer uma análise de tudo isso para ver se vale a pena entrar com o processo judicial, né? Queremos também agradecer a presença da nossa apresentadora de televisão, a nossa comentarista, a nossa artista, Sandra Pereira Sutil. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a nossa convidada especial, de especialização em Direito do Consumidor, doutora Fernanda Knusiski, e faça a sua pergunta, por favor. Que alegria tê-la aqui no programa, doutora Fernanda, está saindo muito bem. Doutora Fernanda, eu comprei uma passagem aérea para Minas Gerais e eu desisti. Eu comprei ela com 2 meses de antecedência e eu fiz a desistência e tive que pagar uma multa pela desistência. Isso é legal? Então, se tu comunicar, no caso a prestadora de serviço que te vendeu a passagem, né, em até 3 horas de antecedência, tu pode mudar essa passagem aérea para outra situação. Não vai ter nenhuma cobrança a mais. Só vai ter uma taxa que vai até 10%. Isso vai depender da vendedora, no caso, né? Essa taxa é legal, pode cobrar porque ela está regulamentada. Porque, querendo ou não, a partir do momento que tu compra um lugar ali no avião, a empresa vai ter um prejuízo, querendo que seja o mínimo possível, mas ela vai ter nessa viagem, né? Daí o consumidor tem que indenizar. Mas tu, de forma alguma, tu vai perder tua passagem. Tu vai poder trocar ela por uma outra data, da tua preferência, né? Sem ter que ter nenhum custo a mais. Vai ser sempre pelo mesmo valor. Não adianta, por exemplo, eu cancelei meu voo hoje e quero remarcar ele para o carnaval. Daí no carnaval tem disponibilidade de passagem, mas não é porque é alta temporada que eu vou ter que pagar mais. Vai ser o mesmo valor. Daí isso vai depender da situação e da disponibilidade da empresa, mas não pode ter cobrança indevida. Queremos também agradecer a presença dessa fera. Ele é um palestrante show de bola quando o assunto é dependência química, alcoolismo. Nós já estávamos com saudade dessa fera. Anilson Martins, obrigado pela sua presença. Cumprimente a doutora Fernanda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, senhoras e senhores. É um privilégio poder voltar a esta nobre casa. E, realmente, o consumidor hoje, ele tem muitos direitos e agora estamos vivendo a onda do famoso rolezinho. Está perigoso. E eu queria perguntar à doutora qual o direito que a galera, vamos dizer assim, né, tem em reivindicar o ir e o vir, já que a gurizada de hoje sai em turma e está sujeita a chegar em um shopping center aí ou numa casa de eventos e ser barrada porque estão em turma, porque o rolezinho está na onda e nem todos estão aí para um rolé desses que estão fazendo, onde realmente a coisa possa ser prejudicial. Eu queria saber da doutora Fernanda se realmente, ou melhor, como agir nessas horas com relação aos direitos que a pessoa tem.
Boa tarde, Vanessa. Muito legal a sua pergunta, adorei sobre o rolezinho. Então, o rolezinho ele sempre existiu. Desde a época que eu estava no colégio, a gente se reunia e ia para o shopping. Só que agora o rolezinho atual é diferente. O pessoal da comunidade mais pobre está indo para o shopping. E o que está ocasionando? Eles vão lá, eles não estão consumindo a comida da praça de alimentação, estão ouvindo som alto, e isso está atrapalhando os lojistas, né, em parte. Eu não concordo com isso, eu acho que isso não está atrapalhando, eles estão olhando o rolezinho de uma maneira negativa. Porque, vamos supor, se o shopping ou se qualquer outro evento organizasse uma parte ali, que fosse um espaço para acumular essas crianças, esses jovens, né, teria sim um lucro para o local. E eu não vejo dessa forma que, por exemplo, os consumidores que estão no shopping estão se incomodando com a presença das crianças. Claro que não, o que eles estão preocupados é com o pessoal, na verdade, os criminosos marginais, né, que estão se incluindo nesses rolezinhos. Porque o garoto ali de 14, 16 anos não vai lá para destruir, não vai lá para depredar, não vai lá para fazer esse tipo de coisa. O que está acontecendo é o pessoal de maioridade que vai lá, entra no meio do rolezinho para fazer o furto. O que eles estão confundindo é o rolezinho com arrastão, que tem na praia, por exemplo, né? E nenhuma vez isso aconteceu. As crianças não estão indo para o shopping, por exemplo, para sair correndo e assaltar as lojas. Eles não estão fazendo isso. O que está acontecendo é uma pressão dos shoppings, porque eles não querem a classe baixa dentro do shopping, essa é a verdade, né? Eles não querem esse pessoal lá para estar, como é que posso dizer, prejudicando os clientes das lojas que têm um poder aquisitivo mais alto, né? Mas assim, eu não vejo isso como um problema e as crianças têm sim o direito. A partir do momento que o shopping ou qualquer outro lugar abrir um espaço para qualquer pessoa entrar, tem que entrar. Não pode ter essa discriminação, não é porque a pessoa é pobre, porque ela tem uma cor diferente, porque ela tem uma idade menor ou maior, que ela vai ser impedida de entrar ali. Se a partir do momento que eles estão impedindo uma certa classe social de entrar, eles têm que pedir o resto também. Ou o shopping abre para todo mundo ou ele não abre para ninguém, né? No mês de março, nós teremos aqui uma autoridade do meio ambiente, um secretário famoso, um currículo que vai daqui à ponte Niterói. Então, é mais uma atração para a nossa mesa redonda do Show da Tarde. Queremos agradecer também a presença da nossa jornalista, da nossa apresentadora de televisão, da nossa comentarista da mesa redonda, da nossa cantora Ivonita de Concílio. É sempre uma alegria, é sempre uma honra, é sempre uma motivação em vê-la aqui conosco, nossa mesa redonda, distribuindo sempre essa coisa bonita, né? Sempre querendo aprender mais, saber mais, isso é muito legal. Cumprimente a doutora Fernanda Kuczewski, especialização dela é Direito do Consumidor, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, obrigada mais uma vez. Eu só quero lembrar que segunda-feira, agora, próxima segunda-feira, tem mais um episódio do Terceira Idade na TV. Doutora Fernanda, vamos falar sobre a mobilidade urbana. Eu dependo de ônibus. Eu tenho notado um problema para quem depende de ônibus, os horários. Há pouco tempo teve aqui um empresário de uma das empresas de transportes e falou que eles não manipulam horários, salários, essas coisas. Como é que nós podemos ter uma coisa mais assim humana em termos de horários de ônibus? Eu acho que quem usa ônibus concorda comigo, é difícil, fica-se num ponto de ônibus esperando. Sábado e domingo, então, é para morrer, né? Mas dia de semana também. Tem horários pavorosos que nós não... de ficar mais de meia hora num ponto esperando, num lugar onde passam várias empresas, várias linhas. Há alguma solução para isso, doutora? Oi, boa tarde, Mônica. Ótima essa pergunta. Então, o que ninguém sabe é que o transporte público ele é regido pelo Código do Consumidor, sim. Ele está prestando serviço para a sociedade. O que eu vejo que a gente pode estar fazendo para melhorar isso? O transporte coletivo ele tem um SAC. E esse SAC são sugestões, reclamações e elogios. Que eles colocam ali bem visível, ali, todo ônibus tem. Porque nós, como usuários do transporte coletivo, a gente pode ligar e informar. Na minha rua, nesse horário, não tem ônibus. Se várias pessoas estiverem ligando, no caso, o que a empresa vai fazer? Eles vão tomar uma providência, vão colocar um ônibus nesse horário, por exemplo. No outro horário também não tem ninguém, eles vão estar fazendo essa troca. Mas para isso o consumidor tem que reclamar. Se ninguém falar nada, vai ficar por isso mesmo, né? E tem que entrar em contato e ligar para a empresa, né? E outra coisa, por exemplo, não é porque o transporte é público que ele tem que ser prestado de maneira precária, isso não existe. Se eu estou no ônibus, eu paguei minha passagem, eu caí, eu sofri qualquer outra coisa, não sei, o ônibus dirigiu em alta velocidade, me senti lesada, eu tenho direito
direito a pegar minha passagem de volta. É só eu anotar a placa do veículo, o número, o modelo ali, né, no caso, não precisa ter o nome do motorista ali no cobrador, isso é facultativo, entrar em contato com a empresa e pedir meu ressarcimento. Eles são obrigados a me ressarcir pela má prestação de serviço. Eu acredito que a partir do momento que o consumidor se conscientizar, começar a reclamar, fazer isso, a gente vai ter um transporte coletivo de qualidade. O que não pode acontecer, por exemplo, eu reclamo todo dia, estou ali no ponto de ônibus, 7 horas da manhã, que o ônibus não está passando. Isso não dá, né? Porque eu estou reclamando para mim mesma. Mas a partir do momento que eu tomo uma atitude, ligo para a empresa de ônibus, ou me mobilizo com uma associação, com uma comunidade, né? Vou lá reclamar, daí sim, daí a gente vai ter uma atitude, vai ter uma mudança no transporte. Vamos dançar com o Giovanni de Luque? Essa casa de show maravilhosa que está levando muitas pessoas para se divertirem. Quarta-feira, das 15 às 22 horas e sexta-feira, das 21 às 2 horas e domingo, das 15 às 22 horas. Fica na rua Fúvia Dulce, 757, ao lado da 1001, lá no Estreito. Estrela Transporte Coletivo, nova linha executiva San Marino, Lisboa. Um motivo, 5 estrelas, você deixa seu carro em casa e vai com maior tranquilidade, com ônibus confortável, com ar-condicionado, com todo o conforto que a Estrela oferece para você, usuário. Os moradores do bairro San Marino, Lisboa, Seniro, Forquilinhas e Praia Comprida, 5 ônibus VIP moderno. E Flor de Café Floricultura, você vai ser muito bem atendido lá com a proprietária Dina. O endereço fica na rua Santo Saraiva, 1638. Você que quer presentear sua esposa, sua amiga, aniversário, festas, eventos, dá uma ligadinha lá para Dina, na Flor de Café Floricultura e cafeteria também. Você que quer passar lá e se divertir um pouquinho, levar os amigos, tomar um bom café e depois levar um presente para sua amiga, para sua esposa, para o seu namorado, Floricultura Flor de Café. Purifique, a maior empresa de purificadores portáteis da América Latina. Purifique, a vida saudável começa aqui. Purifique ecológico, purifique natureza, purifique saúde. Importante, reduz bactérias, micro-organismos, cloro, odor e gosto. A Purifique já está há mais de 15 anos no mercado, é empresa de confiança. Purifique. São mais de 10 milhões de consumidores em todo o Brasil. Queremos também agradecer a presença desse profissional renomado, que é o nosso querido pastor José Taborda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a doutora Fernanda e faça a sua bonita pergunta. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, companheiros da mesa. Na verdade, a gente sempre tem muitas perguntas nessa área. Mas eu fui fazer uma compra numa empresa, uma loja. Eu sou cliente há mais de 10 anos. E fiquei surpreso que o funcionário olhou e tinha uma restrição no meu crédito de uma empresa telefônica que eu não uso. Nunca usei. E tinha lá uma restrição ao comércio. Então eu fui aprovado o meu crédito porque eu sou cliente bom. Eu sempre pago em dia, nunca atraso, né? E qual é o procedimento que eu posso tomar em função disso? Que procedimento eu posso tomar em função disso? De meu nome estar lá com restrição e eu não sei nem por que tem a restrição. Oi, boa tarde, pastor. Bem apropriada a tua pergunta, porque isso acontece quase diariamente aqui no Brasil e em Santa Catarina, né? Então, quando uma empresa coloca indevidamente teu nome no Serasa ou no SPC, o que tu tem que fazer? O primeiro passo é ligar para a empresa. O que pode ter acontecido? Realmente, ou não deram baixa na tua fatura, ou alguém, por exemplo, se pagou numa lotérica ou no banco, o banco às vezes não fez pagamento, a gente tem que descobrir quem realmente é o responsável pelo problema, né? Mas se não, se tu pagou a fatura, a empresa ainda deixou teu nome lá e depois que tu ligou ela não tomou nenhuma providência, o que tu deve fazer? Procurar um advogado e entrar com processo de indenização. Por quê? Os tribunais superiores, o STJ, né, que eu digo, eles já concedem direito à indenização pela inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, que no caso é o SPC ou o Serasa. Se a empresa colocou teu nome por má fé, sabendo que tu tinha pago a fatura, no caso, mesmo assim não deu bola para o consumidor, no caso, né, ela tem sim que indenizar. Essas empresas, infelizmente, só aprendem, né, na hora do momento de fazer um pagamento, mas, vamos supor, o valor da indenização hoje em dia não é tão alto, vamos supor, ele gira em torno de R$10 mil para esse tipo de situação, né. Como o valor não é irrisório para uma empresa que fatura bilhões todos os dias, né, isso não está sendo educativo para elas. O que eu acho que poderia
fazer uma solução para esse tipo de problema. Uma ação civil pública, o Ministério Público devia organizar. Por exemplo, a empresa X está dando problema, a Y também. Não, vou me mobilizar e vou tentar tomar uma atitude na telefonia no Brasil, porque isso é uma vergonha, né? Todo dia a gente tem problema. Má prestação de serviço, inclusão indevida, entre outros, né? Então, tinha que ter uma mobilização, um abaixo-assinado. A população tem que tomar alguma atitude, porque enquanto a gente não fizer nada, isso vai estar acontecendo. Vai acontecer contigo, comigo já aconteceu, mas eu consegui resolver, né? E com todo o resto da sociedade, enquanto a gente não tomar uma atitude, né? Queremos também agradecer a presença do líder da cultura afro aqui do município de São José. Ele é inteligente, democrático, e no município de São José, e já abrangendo o nosso estado, a repercussão é muito grande devido à sua atitude. Joy Passos, é sempre um privilégio em recebê-lo. Cumprimente a doutora Fernanda Kuncisky e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite também. Aos telespectadores, meu boa tarde, aos amigos da mesa também. Doutora Fernanda, é um prazer vê-la sentada aí. Doutora Fernanda, eu acho que a questão do direito do consumidor é um reflexo do país em que vivemos, né? A nação rouba o empresário, que rouba o atravessador, que rouba o comerciante, que rouba o povo, entende? Isso é uma sequência. Fora a questão da educação pública e a questão da educação de berço. Fomos colonizados por um país que já começou roubando quem estava aqui, roubou quem veio, roubou para vir, trouxe gente roubada, sequestrou, é um caldo de desmando, né? Então, eu acho que isso também é cultural, essa questão do direito do consumidor. Mas a pergunta que eu faço para ti é a seguinte: algumas comunidades de base com quem eu interajo, principalmente nos morros da Grande Florianópolis, e algumas comunidades menos providas de voz, olhos e ouvidos, certos prestadores de serviço, e aí vão muitos, desde a entrega de medicamento, até de gás, até de água, cobram uma taxa adicional para que esse serviço seja prestado em alguns lugares. Eu gostaria de saber o seguinte: para entregar no Morro da Nova Trento, no Morro da Queimada, né, uns cobram uma taxa adicional pela, sei lá por quê, também não está bem esclarecido, né? Até onde é legal essa taxa adicional pela situação geográfica da entrega? Oi, boa tarde, obrigada pela pergunta. Então, tem dois tipos de situação. Se eu adquirir um produto hoje no mercado, por exemplo, fiz uma compra mensal, e aí a empresa vai me cobrar uma taxa para entregar na minha casa, eu preferi isso, é para minha comodidade. É uma cortesia do supermercado por estar entregando na tua casa. O problema é o seguinte: se a empresa está calculando a quilometragem, por exemplo, entre Trindade e Palhoça é um valor X, vamos supor, Florianópolis e Palhoça, ela pode cobrar porque tem 1 quilômetro, e eu estou concordando com isso. Mas a partir do momento que ela cobra uma taxa diferenciada, porque é num morro ou porque é numa outra situação, vamos dizer, eu acho que é mais perigoso no morro, daí eu vou cobrar mais caro. Ou lá eu tenho risco de ser roubado, vou cobrar mais caro. Esse tipo de situação é discriminatória, essa cobrança é indevida. Quando isso acontece, deve procurar o PROCON, no caso, né? Porque se a empresa está prestando serviço, ela não pode discriminar qual o cliente. Se é um cliente mais pobre, se é um cliente mais rico. Ela só tem que fazer o serviço de entregar. Ela combinou, é uma cortesia dela, ela não pode discriminar quem é o cliente que está recebendo esse tipo de produto. Então, essa taxa, que no caso é para o morro, que eles estão cobrando diferenciada das demais, é indevida. Cabe uma reclamação no PROCON ou até um processo judicial para indenização. Queremos também agradecer a presença do futuro prefeito lá de São Pedro de Alcântara. O nome dele lá é muito forte, Dr. Valmor Matem, obrigado mais uma vez por Vossa Excelência em prestar a sua intelectualidade aqui no show da tarde. Cumprimente a sua colega, a doutora Fernanda Kuncisky, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, te agradeço, mas o prefeito lá é o nosso Célio Kremer, o Palica, né? O futuro a Deus pertence. Você, pai, que está em casa, conhece teu filho. Rolezinho é moleque. Porque o cidadão, o garoto que vai à escola, ele sabe que quebrar patrimônio alheio, patrimônio público, é ilegal. Porque ele já tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Se você não sabe, garoto, peça ao seu pai. Se não souber, procure assistência social, Ministério Público ou Conselho Tutelar. Agora, quebrar patrimônio alheio, televisão, bater em repórter, bater em policial, e quando o policial toma uma atitude, aí você se sente agredido, isso também é ilegal. O policial também tem seu direito. Eu estou aqui para defender o policial, não. Também tem policial corrupto. Em 1987, eu iniciei a carreira de inspetor de fábrica. Era proibido o inspetor falar inspetor para inspetor. As fábricas demitiam, as multinacionais, porque elas são uma elite dominante do país. Já nos anos 2000, já se começava. Mas eu quero pedir permissão, Tadeu, agradecer ao teu programa, que na última terça-feira, quando aqui estive, fiz aqui um apelo ao senhor governador, a questão de falta de luz na nossa região, Tadeu, não tivemos mais um dia sequer falta de luz em São Pedro de Alcântara. É sinal que o teu programa tem audiência. Eu pediria aos meus colegas uma grande salva de palmas ao Show da Tarde. E tenho recebido muitas ligações, Tadeu, de agradecimento. Tá certo? Então, doutora, o meu questionamento é o seguinte: a senhora não acha que eu, a senhora e nós consumidores ainda somos muito omissos? Que o garoto está usando o ECA, o idoso está usando o seu estatuto, a mulher está usando o seu estatuto, e nós, cidadãos, ainda não sabemos ainda nem o que é. Quando começou com 500 folhas, hoje está com 20, 30 folhas, é isso, né, doutor? Hoje é poucas folhinhas o Código Consumidor, né? Quando começou era isso aqui, ó, de folhas, hoje é isto. A senhora não acha que nós, consumidor, ainda que estamos pecando, porque nem lemos uma folha o que é Código Consumidor? Boa tarde, Valmor. Então, o Código do Consumidor, ele é de 11 de setembro de 1990. Ela é uma lei muito nova, né? Ela ainda está sendo pondo em prática. O que acontece? Em 2011, final de 2011, outubro, novembro, mais ou menos por essa data, foi obrigatório que a partir de 2012 todo estabelecimento comercial tivesse o Código do Consumidor à disposição ali para não ter nenhum problema. Por exemplo, o consumidor ficou em dúvida se está sendo bem atendido, ele pode consultar. Realmente tem essa falta de, no caso, conhecimento da população, acesso à informação. Mas, de uma forma, eu discordo. O Código do Consumidor, no meu ver, né, é a melhor lei que o Brasil já criou. Porque ela é clara, qualquer um pode interpretar. Por exemplo, qualquer pessoa que não é formada em Direito, ou que está no colégio, por exemplo, vai ler, vai entender. Então, para mim, toda lei deveria ser assim, né? Tem alguns parágrafos que realmente foram melhorados, eles não foram tirados, né? Porque, como é que eu posso dizer? A partir do momento que a gente vai evoluindo, o código também vai evoluindo. Graças a Deus, o Código do Consumidor está evoluindo junto, né? Em 2013 também, no começo de 2013, foi feita uma nova regulamentação do código, que daí são as compras pela internet. Só em 2013, as compras na internet já vem desde 94, né? Já é quase 10 anos depois. Mas então, e o código vem se melhorando nisso. Para a população se conscientizar que tem os seus direitos, o que ela pode estar fazendo? Qualquer estabelecimento comercial tem um Código do Consumidor, beleza, está ali à disposição, ele tem que ficar visível. O que a pessoa pode fazer? Antes de fazer uma compra, pode consultar, porque o dono da loja, a pessoa que está te atendendo, tem que ter conhecimento do código para estar te esclarecendo as dúvidas, né? Porque senão não tem objetivo deixar um livro ali jogado. Essa pessoa pode estar se esclarecendo. E assim, o PROCON aqui de Florianópolis e de toda a região está de portas abertas para atender qualquer consumidor. Eu posso ir a qualquer momento lá tirar uma dúvida. Em nenhum momento eu vou ser barrado, vou precisar marcar um horário. Eu simplesmente vou chegar lá e vou tirar a dúvida que eu tenho em relação ao consumo. O que eu acho que pode estar acontecendo é que a pessoa também não está, como é que eu posso dizer, ninguém precisa ir atrás dos seus direitos, né? A partir do momento que ela está sendo lesada, o que ela vai fazer? Ou ela liga para a empresa ou vai direto para o PROCON. Tem uma campanha do governo federal, do governo do estado, de todos os governos, né, que é de acesso à informação. Essa campanha começou em 2010 e o que ela busca? Consumidor procure seus direitos. Isso ficou na cabeça de todo mundo, né? A partir desse momento, o consumidor foi indo atrás do PROCON, foi pesquisando na internet, né, foi indo vendo que a gente tem direito. Hoje tem muitos sites que dizem o Reclame Aqui, que daí estão oferecendo esse tipo de informação ao consumidor, que eu acho que é o melhor nesse tipo de internet. Daí tem outros também que a gente vai lá, posta reclamação e eles dão um retorno pra gente, mas o mais eficaz mesmo é ir ao PROCON buscar conhecimento. Mas para uma saída mais efetiva para toda a população, por exemplo, para todo mundo ter conhecimento, isso eu acredito que nunca vai acontecer, porque não, é impossível atingir todo mundo, né? Mas a pessoa sempre vai saber, eu tenho direito a certo ponto, eu não posso ser discriminado, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso eu acho que é capaz de chegar a toda a população. Mas qualquer dúvida, né, deve procurar um advogado ou o próprio PROCON. Queremos também agradecer a presença, essa fera que ele é escritor, poeta, jornalista,
atuou já em diversos setores de comunicações de ponta, rádios, televisões, enfim, jornais, e hoje nos dá o prazer da sua presença e também é um dos nossos comentaristas da nossa mesa redonda. Donato Ramos, obrigado por Vossa Excelência emprestar a sua bagagem, a sua intelectualidade no show da tarde. Cumprimente a sua colega, a doutora Fernanda Kuncisky, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado. As perguntas básicas já foram feitas, outras estão sendo engatilhadas para a resposta da nossa eficiente companheira de mesa redonda. Mas eu queria fugir um pouco do básico. Nós, pobres mortais, quando temos um problema, normalmente nós não sabemos a quem nos dirigir. E há uma confusão na cabeça do povo. Quando me dirigir ao PROCON? Quando me dirigir à promotoria pública? Quando procurar quem defenda os direitos difusos? Quando nos dirigir ao delegado de polícia? Porque nós sabemos, quando ninguém resolve, quando os homens da lei não resolvem o nosso problema, nós aí vamos ao nosso padre, ao nosso pastor, ao nosso rabino. Eu gostaria que, com essa sua capacidade já demonstrada aqui até agora, nos dissesse com objetividade que só ia acontecer contigo, nos todos só é bom, nos esclarecesse esses caminhos que nós devemos tomar. Boa tarde, Donato. Ótima pergunta. Então, essa pergunta é de cunho informativo. Vamos supor, o consumidor está com um problema hoje. O primeiro passo que ele tem que fazer é ligar para o SAC, que é a Central de Atendimento Consumidor, o Centro de Atendimento do Consumidor. Ele ligando para o SAC, o que vai acontecer? Lá ele vai ter as instruções de como ele tem que recorrer. Ele vai pegar um número de protocolo, vai estar anotando ali, a empresa vai ter 5 dias para retornar. Se nesse meio tempo não for, o problema não for solucionado, por exemplo, dentro da própria prestadora de serviço ou com o produto que você comprou, você pode reclamar para a agência regulamentadora ou para outra, como é que posso dizer, um supervisor da própria empresa que prestou o seu serviço. Se nesses dois tempos nada for resolvido, tu deve procurar o PROCON. O que o PROCON vai fazer? Ele vai abrir um procedimento administrativo, inquérito civil, e vai verificar o que está acontecendo com essa empresa. Ele vai te chamar, tu vai fazer uma audiência e vai tentar solucionar o teu problema. Se tu não conseguir solucionar o teu problema dentro do PROCON, 90% dos casos são solucionados lá dentro, que o pessoal entra, né? É difícil a pessoa chegar aí para o judiciário mesmo, só se ela for muito lesada ou se ela tiver com outras intenções. A partir do momento que não foi resolvido no PROCON, busca-se o judiciário. No judiciário, a última chance, ele tem que ser resolvido, né? Se não for, daí pode ser que o consumidor também não tinha razão. Mas então, e daí tem a parte que vem entre a delegacia de polícia. Vamos supor, eu estou ali em estado de calamidade. Daí o pessoal está querendo cobrar, a água era R$10, estão querendo cobrar 20, o dobro porque estão se aproveitando. Tem água, não existe a concorrência, né, nesse tipo de situação. Estão cobrando uma fatura maior para me prejudicar, me pressionar a adquirir uma água, um bem que eu preciso. Esse tipo de fornecedor, esse tipo de lojista, esse tipo de pessoa tem que ser criminalizado, porque ela está se aproveitando de uma situação de calamidade pública, no caso de risco, tem que sofrer uma ocorrência policial. No caso, como eu não sou criminalista, né, mas tem um crime que trata disso, né, que no caso é o abuso ali do consumidor perante esse tipo de situação, estado de emergência, estado de perigo, e ele tem que sim ser penalizado por isso. E daí, quando a pessoa tem um problema, vamos supor que seja o Ministério Público, né, uma ação coletiva, o que acontece? É um problema que ele está ocasionando uma situação constrangedora para todos os consumidores daquela situação, por exemplo, a telefonia. Todo mundo está prejudicado com a velocidade da internet. O que vai acontecer? Eles vão se dirigir ao Ministério Público, ou o Ministério Público vai atrás dessas informações, eles vão verificar, por exemplo, a empresa tal não está fornecendo a internet que deveria, que os consumidores estão pagando. O que o Ministério Público vai anotar todas as reclamações, ou como na base de dados do PROCON mesmo, ou de outra forma que eles podem encontrar na internet também, né? E vão mover uma ação em face dessa empresa. Aqui no Brasil, são várias ações coletivas que partem do próprio Estado, né? Buscando uma solução. Tem até uma ação pública federal
que é no Ministério Público Federal, né, que tem que regulamento, só não vou falar o nome da empresa, mas que a empresa não estava prestando o atendimento, no caso da velocidade de internet ao próprio consumidor, eles entraram com uma ação civil pública para tentar resolver essa situação. Até agora, a ação ainda está em andamento, a gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza ela vai ser penalizada, vai ter uma multa, né, porque o PROCON aplica a multa de um salário mínimo até 6 milhões, e nesse meio tempo a empresa tem que se entrar na linha, ele tem que tentar resolver o problema. E esses são os atos básicos assim, que o consumidor deve fazer. Primeiro, entrar em contato com a empresa, depois com o PROCON, e se for necessário, o judiciário. Agora no Show da Tarde, atração nacional, vamos aplaudir Tia Kelly e companhia! Aí, faz aí, ó. Tia Kelly e companhia, mais aplausos, pessoal. Kelly, conta
pra gente como que é o seu trabalho. É o primeiro CD que você está lançando? Não, esse já é o segundo lançado, né? E esse ano já estamos gravando o terceiro. Esse ano sai, já está no forno, já está no E forno. você também é cantora. Como que é teu nome? Meu nome é Keila. Keila, quanto tempo você já está cantando, animando as festas infantis? Eu acho que desde pequena já ajudo a minha mãe desde pequena. Olha só. E vocês fazem animação de festas infantis, independente de ser evangélicos, assim? Olha, até a gente fazia, mas como a gente viaja muito, todo final de semana a gente tem agenda no Brasil, e não tá dando mais tempo, só se for dia de semana. Mas a gente vai, se chamar até vai, mas final de semana não tem mais nem como agora. E o nosso amigo consegue falar com a gente? É uma amiga. Amiga! Oi, tudo bom? Oi, Ariane, tá muito calor aí dentro? Bastante. Vocês estão de parabéns, muito bom. Fala um pouquinho das canções aqui. De quem são as composições? As composições são minhas, e os louvores que são de adulto, de outra compositora, da Marlise Sintônio, nesse CD, né? E no outro que está vindo, são minhas também as infantis, e mais 2 compositores. E além desse mascote, do Tigrão, nós temos 14 amiguinhos igual a esse, temos revista de colorida Tia Kelly. Olha só que legal. Bem legal. Eu estive olhando os teus vídeos lá no Facebook, você está de parabéns, muito bom. Eu vi sobre José, foi muito